Então, nesse boletim extraordinário, pretendo tecer alguns breves e muito breves comentários a respeito dessa novidade para alguns, para mim nem tantas, não há tanta surpresa, digamos assim, a respeito desse pedido, era uma possibilidade, melhor dizendo, que eu já aventei em alguns momentos nas minhas transmissões da TV Carlos Castilho, em outras situações, e hoje, por incrível que pareça, houve uma situação análoga em que um internauta perguntava a respeito do resultado da perícia, se sairia hoje. Eu falei, amigão, temos que esperar até as 19 horas, né, no horário lá do Acre, que é o tempo máximo que a empresa perita poderia protocolizar, não é, o laudo pericial. Ainda completei. Isso se não pedirem dilação de prazo. Olha que coincidência. Quer dizer, hoje ainda comentei a respeito disso. Então, entregaram, acho que partes, alguma coisa para demonstrar, né, que fizeram algum trabalho, evidentemente, né, entregaram algumas partes, algumas, digamos, análises, provavelmente, contábeis ou não, enfim, não tenho notícias desse conteúdo, e não tenho notícias também sobre o que seria essas partes que foram juntadas aos autos, mas é mais para mostrar que estão fazendo alguma coisa, porque afinal já receberam R$ 500.000 e muito recentemente a juíza autorizou o pagamento, acho que se não me falha a memória, de mais 750 mil, e esse dinheiro está saindo do caixa da empresa, esse aqui é o fato, não é? Então, eles já receberam mais de R$ 1 milhão e entregaram partes, mais de 50% já receberam, tá certo? Da análise que farão, do laudo. No entanto, certamente não entregaram 50% do trabalho, porque afinal pediram mais 120 dias de dilação de prazo. Pois bem, vamos ao fato concreto e analisá-lo de maneira objetiva e rápida, ok? Muito bem. O que isso representa? Que agora, a partir desse momento, a juíza tomará conhecimento dessa petição, dessa solicitação, desse pedido feito pela empresa, perita no caso, e ela, em tese, avaliará em que condições ela vai conceder esse prazo. Ela pode conceder esse prazo. Será que ela pode? Pode. Na sua integridade? Sim. Mas ela pode, digamos assim, conceder um prazo menor. É óbvio, nessa circunstância, que ela, acredito eu, que ela não vai obstar, ela não vai criar nenhum tipo de dificuldade para a empresa perita, justamente para não correr um risco num futuro de haver algum questionamento sobre cerceamento de algum direito ou de algum resultado que possa ser discutido no futuro. Por exemplo, vamos imaginar que essa perícia revele o óbvio. Qual é o óbvio? É que a empresa não é o que eles dizem e que eles acusam. Se revelar isso e, de repente, não for conclusiva essa perícia, porque a perícia pode sim ser instada, ela pode sim ser obrigada a entregar esse laudo com mais antecedência, por exemplo, em 90 dias, por exemplo, em 60 dias, isso a juíza pode determinar, ok? Se ela quiser, ela determina 10 dias. Mas ela não o fará. Na minha avaliação profissional, não é, na minha experiência, diante de um caso dessa magnitude e que envolvam tantas pessoas. Por que isso? Porque se for inconclusivo, porque a perícia pode alegar por falta de tempo, não deu para concluir o que é solicitado. E aí teríamos um problema grave. Se ela conceder, ou se não conceder, e disser, por exemplo, que a empresa é o que o Ministério Público diz que nós sabemos que não, no entanto, não vamos ficar discutindo isso aqui, não é? Mas, se houver essa possibilidade, e há de fato, não é? O Ministério Público vai atacar essa decisão, ou seja,
não é o que vocês dizem que é. Aí o Ministério Público vai falar, não, a sua análise foi muito rasa, você não teve tempo hábil, a empresa perita não teve, digamos, o tempo necessário para fazer a análise de maneira coerente, logo vai pedir a invalidação dessa perícia. Se caso disser o contrário, acusando a empresa, vão disser o contrário, que vai dizer isso é a empresa, não é? Que não concorda, porque não teve tempo, por aí vai. Então, vejam, entendam. Então, muito pouco provável, a não ser que haja uma conversa prévia, informal, entre juíza e empresa perita, nesse caso, ela poderia, digamos, espremer um pouco esse prazo. Eu não acredito nisso. Bom, agora, o que me causa espécie é que nós estamos diante de um caso, né, diante de um caso, em que a empresa que está fazendo essa perícia não é o bar da esquina, nem o Zé das Coxinhas, nem o Zé das Couves. É uma das maiores empresas que estão presentes, que está presente, melhor dizendo, em mais de 170 países, pelo menos é o que divulgam, 179, alguma coisa assim. Os que estão presentes aí na maior parte meta. Então, é uma empresa que tem uma estrutura espetacular, magnânima. Nesse sentido, deveriam ter corpo técnico hábil para isso, e não o tem. Se valem da consulta, sempre de maneira regular, quero achar as expressões certas para não cometer nenhuma injustiça aqui, de maneira regular, eles sempre provocam, sempre pedem a ajuda da empresa, impactos dos seus técnicos, porque lá, efetivamente, eles não têm especialistas para avaliarem isso. E é isso que será questionado se caso eles apontarem algo a favor da empresa. Porque eles não vão encontrar aquilo que não existe. E essa demora não é por acaso. Porque se houvesse algo negativo, algo flagrantemente absurdo, eles já teriam apontado. Agora, podem estar tentando encontrar uma mágica? Opa, não estou encontrando nada. Aí vem uma ordem de cima, se vira, acha o ponto. Mas como que eu vou provar algo tecnicamente que não é? Se vira, meu amigo. Não é? Por quê? Aí é aquela teoria da conspiração sempre presente. Não é? E é possível? Claro que é. Não achem que a justiça é absolutamente imparcial e isenta. Não é? A justiça, ela usa aquela venda na sua simbologia para denotar uma imparcialidade, a balança, para pesar igualmente dos dois lados, tal. É muito bonito isso. Mas quem mexe nessa área, quem trabalha, quem milita na área do direito, sabe que nem sempre isso acontece. Sobretudo quando envolve grandes grupos econômicos, não é? Não poucas vezes já foram denunciados juízes que vendem sentenças, inclusive um do STJ, que se aposentou e até hoje, com todo o crime que cometeu vendendo sentenças e que ficou provado, ele ganha uma aposentadoria do Estado maravilhosa, que não é pouco. Então, esse é o fato que se esconde. Eu não estou querendo dizer com isso que especificadamente isso ocorre lá, mas nós não podemos fechar os olhos à realidade. E temos, sim, que dentro de nossas análises, contar com essas possibilidades, que não são incomuns. Esses acontecimentos, de fato, existem, lamentavelmente. Estou acusando A, nem B e nem C, mas em minha análise não posso me furtar disso. Não é? Então, vocês veem alguns defensores da Telex Free, quando teve o Aércio lá e tal, teve uma deputada que foi ao dele, declarou apoio, se mostrou indignada com essas atitudes, e conhecidamente, sabe-se que essa, aspas, denúncia vazia, absolutamente vazia, de qualquer possibilidade de prova, não é? Ela nasceu dentro de um PROCON, que era comandado, ou é comandado, pela esposa do vice-governador, não é? Enfim, tem todo esse documento político dentro daquele Estado.
E essa mesma deputada hoje apoia o governo que lá está, falando maravilhas, com tudo isso que nós estamos assistindo no Brasil. Lá é um foco absolutamente propício para esse tipo de governo se manter no poder. Porque é um Estado, segundo relatos, eu não estive lá pessoalmente, mas quem esteve, o Aécio esteve lá, é um Estado estatisticamente empobrecido, com muitas dificuldades de infraestrutura, não existe área industrializada, não existe área, digamos, significativa, se você comparar com algumas áreas, outras áreas do Brasil, até pela localização, próxima a florestas e tal, é um estado absolutamente carente de infraestrutura, sob todos os aspectos, e é onde se prolifera o pior tipo de domínio que se possa imaginar em relação ao seu povo. A tutela governamental, a tutela, a manutenção dessa dependência das benesses governamentais, aquele local é absolutamente propício a isso. Logo, não há outra bandeira se o político quiser se eleger lá, lamentavelmente, não é? Não há outra bandeira a não ser defender esse tipo de governo, não é? Que é pernicioso, porque o governo quer justamente manter as pessoas dessa forma. Como exercer o domínio? Como manter essas pessoas dependentes e que elas votem na nossa forma de governar, que é dar essa tutela, essa benesse. Eu não estou menosprezando e dizendo que isso não é importante, não se trata disso. Se trata apenas de que se estabeleceu uma relação promíscua entre a necessidade da ajuda social e a eleição. Então, é uma ferramenta distorcida para se conseguir manter as pessoas assim. E a prova disso é que, quando uma empresa, com cerca de, que se é estimado, entre 35 mil pessoas lá no Acre, se fala em 70 mil, mas me parece que isso não procede, se estima, né, de informações mais oficiais, por assim dizer, que pouco mais de 35 mil pessoas do estado do Acre é que teriam adentrado a Telex Free, estariam, por assim dizer, melhorando de vida, não precisando mais de bolsa de nenhuma espécie, enfim, né? Evidente que nós sabemos que divulgadores daquela região, lamentavelmente, também cometeram alguns deslizes, não por culpa deles, mas por culpa da replicação equivocada do empreendimento Telex Free, não é? Então, pagou-se o preço. E esse é o preço que estamos vivenciando. E ainda, em todo esse caldo, nós temos ainda a desunião dos próprios divulgadores. Porque o resultado que teve no Acre para o candidato que literalmente representava a empresa no Acre ao Senado foi assim, foi tão pífio, mas tão pífio que não dá nem para considerar. Não dá nem para considerar. Não é? E essa candidata também, que me referi agora há pouco, que apoia o governo, está ali e tal, essa também não entrou. Não é? Felizmente, não é? Porque, puxa vida, era um lobo travestido de ovelha, não é? Porque efetivamente não fez absolutamente nada a não ser um mise-en-scène, não é simplesmente uma representação ali para dizer que estava preocupada, mas sentiu que os divulgadores perderam força por falta de união, logo se afastou e não fala mais nada sobre o assunto. O único que ainda fala alguma coisa a esse respeito é só Moisés Diniz, que também não conseguiu o seu mandato federal também. E os divulgadores deveriam ter o apoiado, porque ele tinha e tem, pelo menos, revelado essa coerência, por assim dizer, com as suas ideias e seus pensamentos. Pois bem, esse é, de fato, o que eu vejo, o que vejo no estado do Acre, ok? Esse é o cenário que existe por lá, tanto sob o ponto de vista político e jurídico agora. Muito bem, a partir da juíza soltar essa publicação, e ela dirá quanto tempo ela dará a mais para a empresa perita. Então, ela dirá
tantos dias. Repito, ela não fará óbice, acredito eu, não é? Com relação ao tempo solicitado, até por uma questão de, talvez, segurança jurídica para a decisão dela no futuro não ser questionada, não é? Por qualquer das partes, ok? Muito bem. Então, eu já havia dito em algumas transmissões que mesmo que a perícia saísse agora, né, vamos imaginar que tivesse algum resultado, teria prazo, comum ou não, né, provavelmente comum, para se ter os memoriais, né, enfim, os memoriais finais e tal. Olha, nada disso aconteceu. Então, teremos mais 120 dias pela frente, a partir da publicação no Diário Oficial. Aí tem que fazer conta. Ou seja, esse ano não teremos nada. Vamos imaginar num cenário otimista, se esse prazo começar a correr ainda dentro do mês de outubro, não é? Até o final de outubro, então nós teremos ainda, olha, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então esse prazo, ele deve se extinguir lá pelo meio, finais de fevereiro do ano que vem. Veja vocês, não é? Bem lá. Por que isso? Agora vamos para uma análise associando aquilo que eu imagino. Não é achômetro, mas simplesmente uma análise do cenário que se desenha. O que me parece que está aí por trás? O que me parece, pela minha experiência e acompanhamento intrínseco que eu tenho com esse caso, tanto na esfera aqui do Brasil, quanto na esfera americana. O que se desenha, o que está me parecendo, sabe, gente? Eu tenho a seguinte impressão. Eu tenho a impressão que no Brasil, eles estão prolatando, dilatando o prazo para esperar alguma coisa de lá. Para tentar fundamentar algo que eles imaginam que venha de lá. Por exemplo, se lá não ficar nada comprovado também, que é o que é muito provável, é o que se espera, não existe esse apontamento ainda. Ainda não. O Steven Bidar não tem sinalizado nesse sentido em nenhum momento, pelo contrário. Ele tem se posicionado, inclusive, de maneira cabal, de maneira explícita, em todas as suas manifestações, em todas as suas posições, definitivamente contra a empresa. Definitivamente contra a empresa. Ele não é um especialista de marketing de rede, então ele será questionado, porque ele caminha, é o que parece, pelo seu posicionamento, pelas suas declarações e petições, ele caminha para, em determinado momento, querer converter o Chapter 11 para o Chapter 7. Isso é uma análise de cenário óbvia. Não posso aqui... eu sou otimista em relação à empresa, porque a conheço o seu empreendimento e posso conversar com qualquer um e demonstrar facilmente, por maneira contratual, que é o caminho jurídico, de que não se trata daquilo que eles imaginam como pirâmide, e não o é. No entanto, não é essa a postura que nós vemos lá nos Estados Unidos, ok? Não é o que se desenha lá. Eu preciso, apesar do meu otimismo em conhecer o empreendimento, preciso ser realista com o cenário que se desenha nos Estados Unidos. Então, teremos embate jurídico lá. Ficaremos, digamos, expostos a uma decisão jurídica americana. Se caminhará para uma perícia lá também, é possível, porque a US Trustee, ela entrou com tudo, com a indicação, ela indicou, a US Trustee, indicou o Steven Bidar, e que nós vemos é um trabalho um pouco que conjunto, com similaridades de posicionamento, apesar de ele reservar, como ele disse na petição dele, o direito, após a análise documentais daquilo que existe no processo dos Estados Unidos, ok? O direito de mudar de posição, caso ele entenda de maneira diversa, é o que está escrito nas petições, em uma delas principalmente, ok? Que é aquela famosa petição que ele responde a uma série de perguntas, mais de 100 e tralalá perguntas, em que ele declara, numa dessas, acho que é no parágrafo 132, se não me falha a memória, que ele não pretende reativar, digamos, os negócios, a parte comercial da empresa Telex Free.
desativou escritório, já fez, enfim, já tomou as devidas medidas sob o ponto de vista dele para caminhar para um determinado sentido. Agora, precisamos entender que o Stephen Bidar não é o juiz. Ele é um administrador que está tomando medidas administrativas para um determinado ponto. E ele, bem, aspas, está caçando de tudo quanto é jeito e nada encontrou até agora, senão já teria feito isso, não é? Ele está caçando falhas, está chamando empresas como a Tchau Telecom, como o Banco Fidelity lá, em que o irmão do James seria, ou Jim Merrill, seria presidente do banco, com transações do ano passado, e tal, e tudo isso já foi esclarecido e será esclarecido no devido tempo, porque não há irregularidades. E ouvi isso da boca da pessoa envolvida diretamente e que explicou para mim textualmente do que se trata essas transações com o banco lá de Singapura e tudo mais. Enfim, que foram transferidos recursos, não vou entrar nisso agora, até porque não devo. Então, veja, o que eu quero dizer com isso é que eles também estão nesse mesmo embate, querendo os documentos do Brasil para provar o que tem lá e os de lá querendo os daqui para provar o que tem aqui. O que eles não conseguem, que não há como. Então, se há erros de gestão, é para isso que serve o Chapter 11. Se foi vamos chamar assim, uma barbeiragem administrativa, mudança do plano, se foi negativo sob o ponto de vista de resultado, o Chapter 11 serve justamente para consertar isso. E isso nada tem a ver com a discussão sobre a questão do crime financeiro. Se é pirâmide, se não é, se é esquema Ponzi, isso é outro universo. O que existe, na verdade, tem que se discutir, é crime ou não é? Não, não é, então vamos para o Chapter 11. Bom, é crime, então liquida a empresa. Então, o que me parece é que a justiça daqui também, quando eu digo justiça, através dos seus instrumentos periciais e tudo mais, é que existe uma insegurança, eles não sabem e querem encontrar pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, ok? E nesse sentido, eles vão protelando, um querendo apoiar o outro. Então, para um cenário, digamos assim, um oceano azul, né? Para citar uma obra famosa, Oceano Vermelho, Oceano Azul. Então, um oceano azul para a justiça brasileira seria uma possível condenação, sob o ponto de vista criminal, nos Estados Unidos, para amparar uma decisão aqui tecnicista. Porque se tivesse uma condenação lá, aqui para eles seria mamão com açúcar. Olha, tá vendo nos Estados Unidos? Aí você verá uma condenação aparecer, não é, dentro dos autos aqui, traduzida, bonitinha, com todos os preceitos legais atendidos, documentados, não é? Aí o Ministério Público daqui vai ficar felicíssimo da vida e terá o que eles desejam e o que eles não fazer aqui no Brasil. Simples. Para eles seria um cenário de oceano azul, porque por enquanto eles estão só no oceano vermelho. Aliás, né, o Brasil está no Oceano Vermelho e precisa correndo mudar para o Oceano Azul, se é que me entendem. Pois é. Né? Então é isso. Não é? Então, me parece muito óbvio isso, me parece muito claro, sob o ponto de vista de análise de cenário, que a intenção seria essa.